Ouve a Ele com as suas palmas, declarando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Aleluia! Glórias a Jesus. Paz seja convosco, amada igreja. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Aleluia, Jesus. Capítulo 8. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Aleluia, Jesus. Tu é a glória, o louvor, a exaltação. Porque tu és bom. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Estamos juntos? Amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Amado Espírito, tens liberdade de estar conosco. Porque, amado Espírito, que a vida que flui de Jesus, que a vida que transborda em nós através do Senhor, possa nos encher, possa nos tocar. Porque, Senhor, nós não estamos aqui, não é porque não tinha outro lugar para ir. Porque muitos de nós gostaríamos de estar na cama quentinha. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos prestando a Ti a nossa adoração. Porque, amado Espírito, não há nada em nós que presta se não for o Senhor. Se algo em nós presta é porque o Senhor está. Porque até os nossos pensamentos, eles são traiçoeiros. Às vezes nós pensamos coisas que não queremos. E aquilo que queríamos pensar, não pensamos. Mas o teu Espírito que vive em nós, que habita em nós, tenha liberdade de trazer luz nesses cantinhos escuros. Porque a dracma se perdeu, não foi fora de casa, foi dentro de casa. Nós não queremos estar perdidos dentro da sua própria casa. Senhor, nós não queremos ser igual uma mula, que ouve o comando, sente o comando e não obedece. Nós não queremos, ó Deus, sermos filhos rebeldes, sermos filhos indisciplinados. Nós não queremos sermos filhos religiosos. Porque a religião, ela tem tantas regras, mas para o outro, não para mim mesmo. Nós queremos viver uma vida de filho, de filha, que é sedento pelo Senhor,
nem que estejamos escondidos na nuvem, nem que estejamos escondidos das luzes, mas nós queremos te adorar. Que a tua glória ache prazer em nós. Porque nós, sem a sua presença, nós somos uma folha que levada ao vento. Nós queremos declarar como Moisés declarou: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Mesmo que o anjo vá, e que o anjo vai dar a promessa, mas que os nossos olhos estejam postos não somente naquilo que tu podes nos dar, mas naquilo que o Senhor é. Cristo em nós, a esperança da glória. O Cristo vivo em nós, a esperança da glória. Nós queremos andar em Ti, nos movimentar em Ti, não somente ouvir coisas que nós não entendamos, mas entrar naquele lugar, num ambiente de glória. Porque o ambiente de glória, nós nos prostramos diante do Senhor. A nossa alma, ela precisa anelar, desejar o Senhor. Que ao passar dos anos, nós não nos acostumemos a vir na igreja, a servir, mas que ao passar dos anos, o nosso temor aumente e não diminua. Ah, querido Espírito, queremos estar nesse silêncio em Ti. Oh Espírito, oh Espírito Santo, oh Espírito, oh ralabarabarabarabarabá. Nós precisamos, Jesus. Nós necessitamos. Posso não ver o amar. Sim, Abba. Mas hoje sei. Esse deserto vai chegar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. O Senhor está cuidando. Que sustenta-me. Adore, adore para que possa ser sustentado, sustentada. Se encha, se encha. Se encha, rebarabarei, orepocaio, arelababá. Oh, amado Espírito, seja cheios do Espírito Santo. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É Ele que cuida. Se sinta abraçado por Ele, se sinta tocado por Ele, se sinta alimentado por Ele. Que as águas do Espírito venham te tocar e andar a labaxeira, a labaiê. Que toda tristeza, que toda ansiedade saia. E que a vida do Espírito cheira lá, Posso não ver o
cuida. sei que mesmo sem Ele cuida. entender, você Ele está cuida. no controle, então Ele me cuida. esconda no teu coração. Ele sustenta. Pra eu não desistir. Deixa Ele te consolar. Eu não quero Deixa mais Ele te fugir abraçar. da tua vontade pra mim. Eu sei Ele cuida. que vai ser difícil, mas Ele cuida. você estará sempre comigo. Ele cuida. Mesmo que minha alma grite, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar No teu amor. no teu amor. Declare isso pra Ele. No teu amor. No teu amor, Senhor. É no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você Sim. sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Ele não abandona. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Oh, aleluia. você estará ao meu lado, É Ele que cuida. me segurando, me assegurando Que tudo de vai que ficar tudo bem. vai ficar bem. Tudo passa. Oh, Vai ser difícil, eu sei. Você estará ao meu lado, me assegurando. Tudo vai ficar bem. e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Aquieta, Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, rabalabalaba. Estaralaba. Me chama pra perto. Oh, andaralaba. Só assim eu não me sinto só. Oh, aleluia. Aquieta minha alma. Aquieta, Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos te ouvir, Jesus. Me chama pra perto. Oh, rabaiedaralaba, soriandererere, barabaxeralababa. Oh, aleluia. Oh, rabas. Na verdade eu descobri que tudo que eu Aleluia. preciso está em ti. Tudo está nele. Mas meu está coração é nele. teimoso demais pra Tudo admitir. está nele. Sei que depender é como viver. Tudo está perigosamente, nele, nele, mas nele. eu preciso acreditar e confiar. Ele é o Deus que ampara. no que você Exarabassoriandererere. aquieta minha alma. Você que sente no coração, vem à Faz meu frente. coração ouvir Sai tua do seu voz. lugar e venha na frente. Declarar isso para Ele. Declarar.
Me chama para perto. chama pra perto. Me chama para perto. Ei, chega, baralho. Sim, sim. Aquieta, aquieta, aquieta. Faz meu coração. Oh, oh, rabalababababa. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sim, Espírito. Sim, Espírito, enche, enche, enche. Enche os seus filhos, enche os seus filhos. Xarabalabababababababa. Tem vida. Faz meu coração. A vida está jorrando. A vida está jorrando. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Não me sinto só. Os pastores que tiverem, ajudem a ministrar. Oh, xarabalabalabalabalabalaba. Aquieta minha alma. Vida, vida em abundância. Faz meu coração ouvir. Vida em abundância. Receba o toque do Senhor. Chama pra perto. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te encher. Sim, sim. Vem, Espírito. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Seja cheio. Mas meu coração Seja cheia. é teimoso demais. Que toda pra tristeza, admitir. que toda tristeza, ela sai em nome de Jesus. E que o Espírito de poder, e que o Espírito de poder encha, 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 encha. Oh, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Que o derramar do Espírito venha sobre a casa. Venha sobre a casa. Venha sobre a casa. Oh, venha sobre a casa. Oh, rabalabalaba. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amada igreja, eu quero falar para vocês. Um pouquinho que eu fico longe, parece que eu fiquei um tanto de tempo sem envolver vocês. Vai ser viciado nesse povo da igreja. Meu Deus do céu. Aleluia. Povo lindo. Eu quero falar com vocês o seguinte. Quando o Espírito fala para quem está ministrando, vem à frente. Sai do seu lugar e venha. Eu fui para uma convenção, estava numa convenção. Eu não esperava 2 vezes. Eu só falava para minha companheira, prepara-te. Porque a hora que falava, vem à frente, eu já pulava lá na frente.
Se o Espírito se ouve do ministro uma palavra, chegue para receber. Ah, mas eu recebo sentado. Nem sempre. Tem coisas, às vezes, que Deus quer colocar, quebrantar o nosso coração, para que a gente possa reconhecer. Ah, mas os outros vão olhar, graças a Deus que eles têm olhos. Já pensou se fosse cego? Deixa eu olhar. O que tem a olhar? Olha, não tem problema não. O que você precisa entender é que quando você vem a um culto, você cultua a Deus, não é Ele que te cultua. Você cultua Ele. Então, quando a gente cultua Ele, nós precisamos cultuá-lo com todas as nossas forças. Até com o nosso choro a gente cultua. Nós precisamos ser aqueles apaixonados por Jesus. Aqueles escandalosamente apaixonados. Porque se nós não formos, Deus vai levantar outros que serão. É a gente que escolhe. Se nós vamos ser, ou se nós vamos esperar que outros se levantem. E o tema da ministração é Moisés e os filhos de Israel. E os cultos passados, nós estudamos sobre Moisés e o seu desejo pela presença. Que o Senhor falou com ele, esse povo é obstinado, povo difícil, não vou. Porque se eu for, eu vou matar isso tudo. E Moisés entra em intercessão por esse povo. E ele fala, se o Senhor não for, eu não vou. Não me faça sair daqui. Sai daqui aonde? O deserto. Um sol quente. Comendo maná direto. Serpentes venenosas. Um frio intenso. E Moisés fala para Deus e fala assim, não me faça sair daqui se o Senhor não for. O que ele está falando? Que a presença de Deus é mais importante de qualquer circunstância. A presença de Deus, ela é protetiva. Todos, filho de Deus, filha de Deus, precisa entender que a presença de Deus é uma blindagem contra o pecado. Eu posso estar presente, fazendo as coisas que crente faz, mas eu posso estar desalinhado. Eu posso estar desalinhado. Porque hoje nós vivemos em um tempo em que há uma relativização do pecado. Não tem problema. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E nós vemos o Senhor, Ele não muda um ponto, uma vírgula, pela nossa obstinação de pecar. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo como é que chama o nome mesmo? Apostatando, não é isso? Da fé, dentro da igreja. O de fora é fácil reconhecer, mas e o de dentro? Porque o Senhor, quando Ele escreve a carta Apocalipse, Ele não está escrevendo as cartas, não é para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele está escrevendo para as igrejas, para os membros de igreja. E cada uma das advertências é para cada povo da igreja. Isso inclui você, inclui a mim. Porque a palavra de Deus fala assim, olha, aquele que está de pé, ele vigie para não cair. Então, nós a todo tempo, nós precisamos estar em vigilância da nossa vida. E aqui nós vemos aqui a diferença que Moisés era daquele povo. Moisés, ele foi recolhido por uma princesa. E foi criado em riqueza, em abundância. A ele foi dado o poder de escolher entre ficar com a riqueza, abundância, ou desistir daquele tudo para servir o Deus dos hebreus. Pensa nisso, gente. Toda riqueza, todo luxo, as pessoas abaixando a cabeça para ele, o adorando, e aquele homem abre mão
por uns judeus escravos e pelo Deus desses judeus, que já estavam escravos há 400 anos. E ele creu e abriu mão por eles. Queridos, hoje nós somos muito mais bem-aventurados. Nós temos a presença do Espírito dentro de nós, para nos ajudar a viver uma vida com a presença de Deus. Porque ser crente sem a presença de Deus é uma chatice. É uns crentes chato. Tudo igual, tudo repetido, aquela chatura, aquela crentalhada chata. O que faz a diferença é o prazer da presença em nós. É o prazer da presença em nós. E eu só posso cultivar essa presença entendendo que na agenda de Deus existe o deserto. Repita aí, na agenda de Deus existe o deserto. Em qualquer tempo da nossa vida, ou vários tempos da nossa vida, nós vamos passar por essa agenda. Só que essa agenda, ela não é dirigida por um Deus que não tem controle e não sabe o que vai acontecer lá na frente. Essa agenda, ela é dirigida por um Deus que sabe todas as coisas, que é longânimo, que é benigno, que é amoroso, que é alegre, que é fiel e que é leal. Isso são princípios que tem que estar intrínseco, tem que estar dentro da gente. Porque quando a gente vai passar no deserto, a primeira coisa que o órfão faz, que a criança imatura faz, Deus não me ama. Por que eu? Ah, o outro faz pior do que eu, o outro está bem, eu estou ruim. A imaturidade nos faz olhar para o outro e murmurar a respeito do outro, sem entender que Deus está nos tratando no particular. E ao tratar no particular, Deus, ele nos chama com um espelho para mostrar a gente. Aí a gente olha e fala, nossa, eu estou tão bonitinho, estou orando, estou jejuando, estou lendo Bíblia. E Deus continua com o espelho, a gente continua olhando. Aí a gente começa a olhar e falar assim, não adiantou nada eu ficar fiel, o Senhor está fazendo tudo que eu não queria. Aí começam as crianças a reclamar. E aqui Deus falou para eles e falou o seguinte, olha, recorda do caminho que o Senhor teu Deus te guiou. Ele te guiou 40 anos no deserto. E ele fala para quê? Para te humilhar. Repita, humilhar. De novo, humilhar. A agenda de Deus tem a parada na humilhação. O que é humilhação? É a gente entender que sem Ele a gente não é nada. Mas até a gente entender isso, a gente tem que perder tudo que a gente acha que a gente tem. Isso em questões emocionais, questões físicas, questões espirituais. O Senhor começa a confrontar e a gente começa a ver que a gente está tudo abaixo daquilo que a gente achava que estava. Ele falou, levei para te humilhar. A humilhação, e a gente detesta ser humilhado. Quando a gente sente que é humilhado, os crentes mostram as garras. Para pensar o que vai fazer. Porque nós lutamos contra isso. E Deus fala, eu vou te pegar nisso. Pastor, então qual que é mais fácil? Olha, eu tive que levar umas 3 disciplinadas nessa área. Para a 4ª vez, passei em tudo. Espiritual, familiar, financeiro. Quando foi profissional, eu entendi. Quando eu achei que eu ia sair bacana, o Senhor me dá uma cachadada, me humilha de novo. Eu falei, entendi. É para não restar nenhuma área mesmo. Nenhuma área. Falei, amém, Jesus. Foi fácil, pastor? Foi nada. Foi nada, mas eu entendi que era Deus tratando comigo. Eu entendi direitinho. Então, uma parada na humilhação vai parar. Depois ele fala assim, olha, te levei também para te provar. Provação é diferente de disciplina. A provação
Está incutido ali uma prova. Tem que ter uma prova para ter uma aprovação. Sem essa prova não há aprovação. E cada um de nós passa por diferentes situações de provações. Aquilo, Deus que me tenta, Deus não tenta o homem. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E cada um é tentado numa coisa diferente. Tem gente que é tentado no dinheiro, em consumo, em pornografia, em imoralidade, em falar demais. Então, cada um é tentado em uma área. Não é Deus que tenta. E cada um precisa conhecer qual a sua área que Deus vai provar. Porque Deus vai provar ela também. Para quê? Porque você precisa vencê-la em Cristo. Você precisa vencê-la em Cristo. Se você ama qualquer pessoa acima de Deus, você vai ser provado nessa área. Porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. E ele fala assim, olha, eu te levei também para saber o que estava no teu coração. O coração, ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Ele engana. Do coração vêm as maledicências. Do coração vêm as contendas. Do coração vêm as tramóias. Do coração vêm as manipulações. Do coração vem a mentira. Do coração vem a soberba. E aqui ele fala, eu vou saber. Para você enxergar o que está aí dentro. Porque quando chega, que Deus começa a nos provar, vai provando, vai provando, vai provando, vai provando. Que a gente tem consciência, começa a consciência a ter. Falou, gente, sou eu, não tem nada a ver com outra pessoa, não tem nada a ver com o que o outro fez para mim, não tem nada a ver com as coisas que eu perdi, tem a ver com as escolhas que eu fiz. Não é sobre os outros, sou eu. Sou eu que negocio valores. Sou eu que negocio com Deus aqueles pecadinhos ocultos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Engano seu. Os demônios sabem. E qualquer hora muita gente vai saber. Porque os crentes têm aquela falsa moralidade. Carrega a Bíblia debaixo do braço, canta, tem aquelas frases evangeliquez, tem aquela coiseira toda. Mas quando exige na vivência uma vida transformada pelo Espírito, e olha que isso é difícil, transformada pelo Espírito, é que a gente começa a perceber como que a nossa vida é. E ao perceber isso, a gente começa a buscar de Deus, porque nele há a resposta. A palavra de Deus fala que ele faz a ferida e ele mesmo a sara. Deus faz a ferida em nós, mas ele mesmo sara. Porque há um objetivo. Há algo que Deus quer mostrar. E ele fala assim, olha, se guardarias ou não os meus mandamentos. Olha o que fala com eles, olha, eu te levei para humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, e se você guardaria ou não os meus mandamentos. É muito fácil a gente trocar os mandamentos. Só dessa vez. Não, eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não pode, irmã, maldição para a sua vida. Esse povo era terrível. O que o Senhor fazia com esse povo? Eu até separei vários aqui, ó. O ciclo de Israel. O sonho deles era ser libertos. O Senhor levanta Moisés, com todo aquele sobrenatural, vai para aquele povo, pega os anciãos e fala para ele o que Deus tinha feito. Aquele povo se alegra. Se alegra. Aí Moisés vai conversar com o faraó. Aí o faraó vira assim, estão muito assim em serviço. Aumenta o serviço deles. Quando aumenta o serviço deles, eles se levantam para ele e falam assim, olha o que você fez com a gente. Você provocou isso.
Aí o que acontecia? Eles murmuravam. Deus tirou eles lá, abriu o mar vermelho, o exército egípcio foi tudo engolido, aquele povo, antes estava lá, na beirada do mar. Aí olhou o exército e falou, ele vai matar a gente. Moisés, você trouxe a gente aqui para ser morto. Antes a gente tivesse ficado lá, porque agora a gente vai ser morto. Moisés intercede. Deus faz o milagre. O povo atravessa do outro lado. Miriam pega um pandeiro e com a mulherada, mais de 800 mil mulheres cantando. Não existe Deus maior, Deus grande. E as canta. O povo fica alegre. Passa um pouquinho. Faltou água. Eles começam a falar, você trouxe a gente aqui para morrer seco. Lá tinha água. E aqui já não tem água. Aí, Moisés ia para a intercessão. Deus entrava com o milagre. Aí ele celebrava Deus. Deus torna a água amarga em água doce. Aí eles celebram, eles agradecem. Deus é Deus. Deus é poderoso. Aí eu estou com fome. Você vai deixar a gente morrer de fome aqui? Deus abre as portas dos céus. Manda maná para eles. Eles comem maná e celebram. Aí o povo, esse ficava assim. Murmurava. Deus provia. Murmurava. Deus provia e murmurava. Será que a nossa vida é dessa forma também? Será que quando Deus está passando a gente no deserto para humilhar, para provar, para ver o que estava no coração, para ver se a gente guardaria a palavra ou não, a gente murmura, a gente reclama? Qual é a nossa resposta que a gente dá pelas nossas provações? Porque há uma resposta para as provações. A imaturidade me faz chorar, reclamar, duvidar de Deus. A maturidade me posiciona num lugar. Não é que você vai falar, ai que maravilha que eu estou passando tanta dificuldade. Não é isso. Mas a dificuldade você vai falar assim, eu sei que meu Deus está comigo. Vai passar. Está doendo, mas vai passar. Há diferença de lamentar e murmurar. E aqui tem uma definição bem interessante de murmuração. É reclamação que nasce da insatisfação com Deus. Com a insatisfação dos seus caminhos, do seu tempo e da sua vontade. Ah, Deus, está demorando demais. Ah, Deus, desse jeito não vai dar. Isso fala de um povo que murmura. Aquele povo encheu tanto o saco. Murmurou tanto, que a última dificuldade deles foi a revolta. Manda os 12, volta aos 12. 2 falam, não, vai ser maravilhoso. Os 10 falam, não, vai ser tudo ruim. E os 10 contamina todo mundo. E aqui eu quero deixar uma fala para você. Se afaste de gente que fala mal dos outros. Porque vai falar mal de você. Se afaste de pessoas que ficam murmurando da vida um do outro, contando a vida um do outro, achando que a santa que é o santo. Afasta. Porque do mesmo jeito que faz do outro, vai fazer de você. Porque amigo que é amigo, fala a verdade com ele, pode ficar até com raiva da gente, mas a gente fala a verdade. E te protege com o outro que vai falar mal. Isso é amigo. E nem precisa te contar que te protegeu. Porque isso não vira fofoqueiro. Mas que te protege. Esse é amigo. Mas aquele que murmura de tudo morre no deserto. Repita comigo, murmurador. Morre no deserto. Picar de cobra. E seco. Porque está aqui na palavra. A palavra está aqui. Então, nós vimos o quê? Um coração que murmura, que passa pelo processo de Deus murmurando, é um coração distante da presença, porque a murmuração revela o estado do coração. Um coração grato fala de gratidão, um coração alegre fala da alegria, mas um coração ingrato só fala. Você já conversou com gente que quando você conversa parece que você está saindo com uns 10 quilos nas costas? É isso aí. Se você conhece gente assim, desse jeito, a gente tenta ajudar.
mas não senta junto, não. Porque senão contamina. Porque tem de tudo para caminhar numa vida liberta. Porque a murmuração é uma insatisfação profunda com Deus. O murmurador não conhece a Deus. Olha o que Moisés fala para aquele povo, em Êxodo 16, 8. Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Porque o povo ia para cima de Moisés e Arão. Tudo acontecia Moisés e Arão, Moisés e Arão. Aí Deus falou para eles, não. Ele falou, não é de nós que vocês estão reclamando, vocês estão reclamando de Deus. E a murmuração, ela nasce de um coração idólatra. Repita para mim, coração idólatra. Como assim coração idólatra? Porque o coração idólatra, ele quer que as coisas sejam de acordo com o que ele acha ou ela acha que deve ser. Então tem idolatria pela sua própria pessoa, porque é o dono e a dona da verdade. Então isso se transforma em uma idolatria. Eu escrevi, separei aqui para vocês verem. Ó, o Egito representa o sistema de independência de Deus. Toda vez que a gente fala de Egito, está falando do mundo do pecado. E o Egito, ele fala liberdade, ter liberdade sem processo, promessas sem transformação, bênção sem dependência de Deus, provisão sem relacionamento com Deus. Se você está no deserto, lembra disso, que o deserto é um lugar que o próprio Deus leva. Aqui nós vemos que Deus levou eles para o deserto. Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá ele foi provado. 40 dias, ele ficou com fome. Chega Satanás, oferece, transforma essas pedras em pães. O Senhor fala, nem só de pão viverá o homem. Repete o que a gente acabou de ler. Porque a tentação, ela vem para mim e para você. Mas aquele que caminha só querendo levar vantagem e benefício em todas as coisas, Deus vai frustrar várias vezes. Porque o Senhor nos desafia a procurar a presença mesmo na dificuldade. Por que eu gosto tanto de pregar sobre presença? Queridos, piores momentos da minha vida, eu aprendi aos pés de Jesus a permanência. Que o desejo natural era largar tudo, era sumir. Mas nos pés de Jesus, eu aprendi a permanência. Então, quando eu falo vida de intimidade com Deus, vai blindar a nossa vida cristã, vai nos transformar. Por que Moisés, ele não murmurou? Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele estava no processo, ele estava lá no deserto, cuidando de ovelhas, que nem era dele. Ele teve um encontro na sarça. Quando ele teve um encontro, a vida dele se transformou. Não foi só emocional. Hoje foi quente, hoje foi isso. Não. Ele ouviu a voz. Ele obedeceu a voz. E depois veio a luta tremenda com aquele povo. Mas ele tinha ouvido de Deus. Ele não desistiu seu caminhar porque as coisas ficaram ruins. Porque ele teve uma experiência com Deus. Experiências emocionais. Vai te fazer parar. Experiências com o Espírito, com a verdade. Mesmo que doa. Você vai olhar e falar, veio mais uma lutinha? Eu já venci aquela, eu achei que eu não ia dar conta. Essa também eu vou vencer. Isso são experiências. Lógico que a gente gosta de calafrio, a gente gosta de pular, a gente gosta de cantar no Espírito, de dançar. Tudo isso é maravilhoso. A recompensa de Moisés não era Canaã.
a recompensa que Moisés procurava era a presença de Deus. Ele queria entrar em Canaã, mas com a presença dentro dele viva. Se um anjo aparecesse para nós, se o Senhor aparecesse para nós e falasse, eu vou enviar um anjo para guerrear para você sobre a sua promessa, provavelmente a gente ia falar, então vai anjo, luta, abre caminho para eu poder ir. Mas você ia falar, mas eu não vou com a presença. Qual seria a nossa resposta? A gente preferiria ficar no deserto com o Senhor? Ou a gente iria atrás do anjo com as portas todas abertas, mas sem a presença? Sabe o que nos torna crentes maduros? São experiências com Deus. Principalmente o não de Deus. O não de Deus é o que a gente mais aprende. Se você olhar para a sua história, todos os não de Deus, você sabe eles aqui e aqui. O tanto que custou, o tanto que você demorou para vencer, e o tanto que você experimentou de Deus. Mas as suas vitórias, não, estou feliz hoje, de tarde se acontecer qualquer coisa, eu estou chorando, já esqueci. Aí eu queria tanto esse negócio, eu queria esse carpete, eu queria, estou pisando nele hoje, aí nem estou vendo ele mais, nem estou enxergando. Deus sabe que a gente valoriza experiências. E criança centrada em si mesma, o que a criança faz? Ela grita, ela reclama, ela questiona, ela chora, ela é egoísta, porque criança é egoísta. Olha a mãe com o peito tudo machucado, e o menino está gritando que quer mais peito, depois ele quer outro peito, não está nem aí se o peito está saindo de sangue. Ele quer peito, ele quer leite. Então, nós vemos a maturidade, elas nos levam a níveis em Deus. As pessoas que murmuram, elas apagam o milagre da sua história. Aqui nós vemos aqui, olha o que Deus falou com eles assim, olha, vocês não tiveram problema com as vestes, porque vocês ficaram 40 anos, as vestes não rasgaram, não apodreceram, elas cresceram junto com você. O calçado, você não perdeu calçado nenhum, o seu pé não inchou, porque eu te supri em todas as coisas. E ele falou, eu te disciplinei como um homem disciplina o seu filho. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Eu estou lendo, nos meus devocionais, eu estou fechando Deuteronômio. Estou nessa parte aqui. Que nas outras, tem algumas também que eu já li. E eu estou marcando os verbos. E o Senhor falando assim, guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. O tempo todo, ele fala, guarda a minha palavra. Quem está lendo a palavra do Senhor todos os dias? Está conseguindo vencer? Pouquíssimas pessoas. Amados, você precisa ter fome e sede da palavra. A palavra, ela é Jesus revelado. Se a gente não lê palavra, a gente vira murmurador. Murmurador não lê palavra. Porque ele quer fazer a sua vontade. Quantas pessoas estão aqui na escola bíblica? Ok. Pouquíssimas. Gente, o mundo está cada vez se afundando. Se o anticristo vier e você não tiver aprendendo a palavra de Deus, você não vai permanecer. Porque isso aqui a gente não sabe se vai continuar. Se a gente vai continuar, se a gente vai chegar naqueles tempos finais. Olha o tanto de notícia ruim que está noticiando. E os crentes não lê palavra. Os crentes não oram. Se você não lê palavra, você não ora. Não ora. Se você ora, é aquele negócio, Deus me dá saúde, Deus me dá carro, Deus me dá comida, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Vai orar o quê? Deus está ministrando no meu coração uma série
de mensagens sobre presença. Mas a presença de Deus não é só barulho. Elias estava na caverna, ameaçado pela Jeza da vida, que tem um monte de Jezabel, espírito de Jezabel, e um tanto de Acabe junto com a Jezabel. Ele corre das Jeza. Aí aparece Deus no vento, na tempestade, no relâmpago, nada não tinha. Vem uma voz suave, ele reconhece. Você está pronto para reconhecer a voz de Deus na perseguição? Qual é a voz de Deus na perseguição? Se você não treinar ela agora, na perseguição você vai ouvir a voz do medo. Porque a voz do medo vai te falar, se protege, porque senão você vai passar necessidade. Se protege para isso, se protege para aquilo, se protege para aquilo. Se você não aprender, se eu ou você não aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz do diabo. Nós vamos ouvir a voz da nossa alma. Bíblia não é de enfeite, igreja. Vocês façam a favor de trazer Bíblia para a igreja. Desse negócio de você ficar olhando trem no celular, não olha a Bíblia nada. Olha o que está chegando. Traz Bíblia, gente. Escreve a minha Bíblia, como é que é toda escrita, toda feita. Ai, mas você é pastora. Então é só eu que vou para o céu? Eu me recuso, vocês vão para o céu também. Em nome de Jesus. Então esse povo, eles murmuravam, porque é um povo que não tinha intimidade. Um povo que não tinha intimidade. E será que a gente tem intimidade? Será que nós temos intimidade? Eu estava assistindo um podcast do René, alguma coisa aí, com uma deputada federal aí, deputada, elogiando a deputada que era deputado, virou deputado, não posso falar, a gente não pode falar mais nada, né? Não pode falar as coisas. Esse tal René disse que é pastor. Que ela era um exemplo de uma nova geração, uma mulher invejável. Eu falei, até quando nós vamos negociar a unção, a nossa vida para agradar um povo? Porque tem que ter likes, porque tem que ter curtida, tem que ter os seguidores. Gente, meu Deus do céu, em nome de Jesus, não brinca de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Quantos portais já foram abertos de agosto para cá? Quantos portais demoníacos já foi aberto? Quantos pactos já foram feitos? E pergunta os crentes, está lendo Bíblia, crente? Não tanto aqui, 15, lendo Bíblia todo dia. O que vocês estão fazendo? Tem que ler Bíblia, para você se fortalecer, para você ter um coração grato, porque a murmuração é uma forma de idolatria. E eu murmuro quando eu estou longe do Senhor, porque quando o Senhor está governando a minha vida, eu tenho temor de murmurar. Eu tenho temor de murmurar. O deserto não criou a murmuração. Já existia dentro deles. O deserto que eu e você, eu já passei num cara, ainda vai ter outros para passar, a vida é assim. Que a gente entra, não desenvolve em nós a pressão, não desenvolve em nós o murmurador. Ela já existe. A tendência murmuradora, ela só revela quem é e quem não é. Toda vez que o povo de Israel era pressionado, eles reclamavam. Toda vez que Moisés era pressionado, ele intercedia. Olha a diferença de uma coisa e outra. Toda vez que Israel era pressionado, tinha incredulidade na vida deles. Eles não acreditavam no Deus que havia feito todos aqueles milagres. Eles reclamavam, continuavam reclamando.
Deus fez, eles viram tudo, aquela geração que morreu no deserto, aquela geração murmuradora, morreu tudo no deserto. Só entrou na terra prometida de 20 anos para baixo, exceto Caleb e Josué. Por quê? Não tinha como. Então a morte espera. E qual que é a resposta para a pessoa que tem murmuração? Isso para mim e para você. Desenvolver a gratidão. Repita comigo, gratidão. A gratidão mantém a sua memória viva do que Deus fez em você. Eu olho lá para trás e falo, Deus, o Senhor, meu Deus, que supriu. O Senhor é Deus que me protegeu, que me cuidou. O Senhor sempre foi fiel comigo. Eu vou passar de novo. Deus, eu sou grata pela comida que o Senhor põe na minha mesa. Eu sou grata pela igreja que o Senhor me deu para cuidar. Eu sou grata pela equipe que está comigo. Como que é seu desenvolvimento da sua gratidão? Gratidão pelo fôlego de vida. Outro ponto, confiança. Repita confiança. A confiança fala de princípio de Deus. Princípio do caráter. Hoje de manhã eu acordei com o princípio do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Ele não mente. Ele é leal. O homem pode ser desleal, mas ele é leal. Ele é fiel. O que é fiel? Seja o que for, ele é fiel. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, ele é fiel. Isso te mantém firme no deserto. A intimidade com ele. A intimidade vai te levar para um lugar de descanso. Não é isso? Semana passada a pastora pregou. Aquele que habita a sombra do Onipotente, direi do meu Deus. Isso é princípio de vitória. Porque eu só descanso em Deus se eu tenho intimidade com Ele. E para fechar, rendição. O que é a rendição? Por que, Deus, que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor não me quer? Qual é o posicionamento correto? Deus me ensina. Me ensina com isso tudo que está acontecendo. Que eu tenha um coração a contar os seus dias. E que meu coração seja inclinado ao Senhor. Então, que a nossa motivação não seja apenas sair do deserto. Mas que a nossa motivação seja estar no deserto. Sendo humilhado, provado. Sendo, muitas vezes, o Senhor sentindo aquele vazio. Deus, o Senhor não está comigo. Mas reconhecendo que Deus não abandona os seus filhos. E eu quero finalizar com Hebreus 11, 25, que diz: Moisés, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha uma escolha, Israel não tinha. Moisés poderia decidir se ia ou se não ia. Israel já era escravo. E ele queria voltar para lá. Porque a presença de Deus, ela se manifesta de duas formas. Através da onipresença. O que é onipresença? Ele está presente em todo o tempo. Eu sentindo ou não, Ele está comigo. Está em todo lugar, em todo o tempo. Isso é onisciência, onipresença. A presença de Deus manifesta. É quando você ouve a voz de Deus. No seu coração, tem pessoas que é audível. É quando o seu coração, ele é pacificado pelo Espírito. É quando vem aquela glória também, aquele poder, aquele negócio gostoso, é experimentada. E quando a sua proximidade é sentida. A intimidade te faz perceber quando ele vem, quando ele está. Entende? Então, no Salmo 84, 2, o Senhor diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
Vou repetir de novo. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Coloque a mão em direção ao seu coração. Nessa palavra que foi ministrada, o Espírito Santo, Ele quer ter mais lugar na minha vida, na sua vida. O Espírito Santo, Ele quer derramar na igreja. Mas nós, como igreja, precisamos desejar essa presença. Nós, como igreja, precisamos, na nossa casa, ter alegria de pegar a palavra de Deus, de estar com Ele, de preparar o ambiente para Ele. Nós, como filhos, como filhas, temos que ter alegria de estar com o Pai. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. E vê se há em nós algum caminho mau. E vê se há em nós escolhas que nos afastam do Senhor. Vê se há em nós a frieza. A frieza. Porque Deus, Ele não nos abandona. Nós que saímos da posição do derramar do Espírito. As lutas não podem nos roubar da presença. As lutas precisam cada dia mais nos aproximar da presença. Espírito Santo, nós não queremos ser uma voz sem a presença. Nós não queremos ter um título sem carregar a presença. Nós não queremos oferecer os nossos ombros se não há sacrifício, se não há santidade, se não há aliança. Nós não queremos, Jesus. Nós não queremos, ó Deus, sermos, ó Deus, desdeixados com a presença. Sabemos que estamos fazendo coisa errada. E mesmo assim, queremos trabalhar para o Senhor. Que hipocrisia é a nossa, cara. Queremos às vezes carregar um título, enganando a nós mesmos e os irmãos, porque a Deus ninguém engana. Maldito é o homem que acha que engana a Deus. Maldito o homem que tem máscaras. Nós não queremos ser igual aqueles dois que compareceram diante do Senhor. Um fariseu falava: eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro rasgava o coração e falava: eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de nada. Às vezes nós precisamos desse tempo de rasgar o coração. De falar: Deus, nós murmuramos. Nós murmuramos contra o Senhor. Nós ficamos magoados quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. E nos negamos a buscar a Ti, porque achamos que o Senhor é injusto. Senhor, nós não podemos ficar nessa imaturidade. Trocar o Senhor por falsos amores, por uma bebida, por uma passada de noite, por uma mentira, por uma fofoca, para carregarmos a presença. Não é do jeito que a gente acha. Para carregarmos uma presença, Davi teve que 3 meses procurar saber como trazer a arca a ele. Ele foi atrás dos anciãos, foi atrás da palavra. E quando ele entendeu o que a palavra dizia, que
não era em carros que deveria ser encarregado, nem que seja carro novo. Deus não está nem aí para as performances. Deus não está nem aí para a belezura. Se os nossos ombros não forem ombros quebrantados, arrependidos, a arca não vai, a presença não vai. Nós não podemos oferecer fogo estranho diante do altar. Assim os filhos do sacerdote morreram por oferecer fogo que não era da forma que deveria ser feito. Ocupar é o Espírito Santo. Que o nosso coração tenha sede, tenha fome pela presença de Deus, de ler a palavra e falar: Espírito, eu não sei o que eu estou lendo, ajuda-me a entender a palavra, ajuda-me a ler a palavra. É quando nos prostramos e falamos: Espírito Santo, me ajuda, porque o pecado está me tentando e eu preciso permanecer, porque o pecado vem, a tentação ela vem. Nós precisamos estar no Senhor. Nosso prazer não tem que estar em Canaã somente, a promessa realizada, mas tem que estar na presença, agradar o Rei. E o salmista fala: como que eu vou agradar ao Rei? Com as minhas mãos puras, limpas, um coração puro e mãos limpas. Pois ele fala que um coração quebrantado e arrependido ele não despreza. Encha-nos, Senhor, e muda a nossa vida, muda o nosso coração. E a igreja amada diga amém. Louva a Deus com as suas palmas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, e a palavra de Deus ela é muito interessante. A gente nunca sabe tudo, mas eu preparo a palavra, mas eu nunca sei da maneira que vai ser entregue. E o Senhor vai nos ensinando algumas coisas. E dentre elas, uma igreja forte é uma igreja que lê Bíblia, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua. Como que está a sua vida de jejum, igreja? Nem lembro, pastora. Pelo menos uma vez por semana, igreja. A gente tem que jejuar. Para que jejuar? Para nossa carne ela ficar sob o domínio do Espírito. A gente tem que jejuar para aguentar algumas pancadas também. A gente tem que jejuar. Lê a Bíblia. Não tenha a Bíblia como um enfeite. Não tenha a Bíblia somente, eu tenho a Bíblia expositiva. Não, eu tenho a do pregador. Não, eu tenho da batalha espiritual. O que adianta se ela fica fechada e fica fazendo coisa errada? Então leia a Bíblia. Coloque Deus todos os dias. Escolha um horário. Se dedique a Deus. Ore ao Senhor. Se a sua vida está desalinhada, alinha. Porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe a hora. Amém?